Esse Deus que é fiel, que cumpre suas promessas em nossas vidas. Somente a Ti, Jesus, nós vamos Te louvar, porque Tu és merecedor de toda honra e toda glória. Somente a Ti, Jesus, queremos Te adorar. Somente a Ti, Jesus. Muito obrigado, Pai. Entregamos em Tuas mãos os nossos corações. Amém. Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós entendemos que quando nós cantamos e louvamos, nós oramos duas vezes. Já dizia Agostinho. Nós queremos de coração entregar a nossa vida a Ti. Queremos reafirmar uma das maiores esperanças de nossa vida. Queremos nesta manhã Te dizer que queremos nos encontrar preparados diante daquele grande dia em que não haverá mais despedidas. Aquele grande dia em que estaremos juntos uns aos outros para todo sempre. Alcança-nos pela Tua palavra mais uma vez e permite que o Teu bom Santo Espírito continue trabalhando em nossas vidas e corações. Em nome de Jesus. Muito bem. Eu quero saudá-los mais uma vez nesta manhã. Quero também saudar aqueles que estão conosco, não é? A gente não imagina o alcance. Quando um culto, uma mensagem, ela é veiculada. E a internet hoje é o mundo, né? A gente não imagina, de repente, o Espírito Santo de Deus trabalha, jovem, adulto, criança, e onde quer que esteja, Europa, América do Norte, enfim, qualquer lugar, acessando, encontra essa veiculação do Espaço Novo Tempo João Pessoa. Eu quero saudar você neste momento e dizer que você não está aí assistindo à toa, você está aí porque você foi conduzido pelo Espírito, assim como as pessoas que aqui estão. Amém? Deus seja louvado e eu espero que o Senhor, de uma maneira especial, te alcance. De uma maneira muito precisa, de uma maneira muito poderosa. Eu tenho tido, assim, algumas ótimas experiências a respeito do retorno de pessoas que têm assistido via internet, via TV. E é uma emoção muito grande. Um dia desse eu estava em Belém, fazendo uma semana no Encontro Vida. E ali veio uma senhora que nos conheceu, assistiu uma série pela Novo Tempo e disse que ela quebrou o pé e teve que ficar quase 1,5 no leito. E como o Hospital de Belém, Hospital Adventista, né? A Novo Tempo está ali sempre ativo e operante. E ela de manhã cedo liga e lá começou a assistir a série Livres Enfim. E a partir daquele momento, ela decidiu entregar a vida ao Senhor Jesus. Outro momento, um rapaz saiu da Bahia para nos conhecer, foi para Recife achando que estávamos lá e depois disseram que a gente estava em Natal. E aí ele veio para a Central de Natal achando até que eu era pastor da igreja. E inusitadamente, muito difícil pelo corre-corre, pelas viagens, naquele sábado eu fui com a família assistir o culto. Quase depois de 3 meses, Sérgio, rodando para lá e para cá, eu digo, vamos assistir na Central de Natal. E quando eu estava lá na sala dos jovens, na hora das apresentações, ele disse, não, eu vim aqui para conhecer o pastor, eu estava lá, e foi um momento de grande emoção. Ainda na Central do Recife, também sendo veiculado, então a gente não sabe, queridos, o quantas pessoas podem ser alcançadas. Porque Deus, ele usa exatamente esse recurso de maneira muito providencial. E nesta manhã, eu quero partilhar com vocês sobre algo muito especial, de maneira muito clara, direta, até por causa do horário. Eu quero convidá-los. Diz que como a imagem vale mais do que 1000 palavras, a gente vai estar falando e vai vindo assim algumas imagens à frente. Eu quero convidá-los ao livro de Atos, capítulo 1, versos 10 e 11.
E esse verso é um verso interessante porque eu penso que a partir desse momento é estabelecido todo o futuro da igreja. É estabelecido todo o futuro daqueles que receberiam a mensagem do Evangelho. E você sabe que o Evangelho é para todos. O Evangelho é para o culto, o Evangelho é para o inculto, o Evangelho é para o rico, o Evangelho é para o pobre, o Evangelho é para a mente secularizada, como a mente religiosa. O Evangelho, enfim, ele deve alcançar a todos, e nós, como mensageiros do Evangelho, temos que estabelecer uma estrutura para que essa mensagem chegue a todos. E Deus seja louvado pela estrutura do Espaço Novo Tempo. Porque aqui nós prezamos e levantamos o estandarte da experiência. Acreditamos que a partir da experiência com Deus é que nós de fato vamos encontrá-lo. E essa experiência com Deus, ela é capaz de alcançar qualquer coração e neutralizar qualquer ideologia que venha como barreira a este evangelho. E tudo começou aqui no livro de Atos. Há quem diga que o livro de Atos não deveria ser conhecido como Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque a igreja começa aqui, a sua ação depois de Cristo começa aqui. E tudo começa com uma despedida. E quando a gente fala em despedida, separação, nós estamos falando, queridos, de algo terrível. Eu digo que separação não é de Deus, mudança não é de Deus não, meu irmão. As caixas que o digam lá em casa. Mudança não é de Deus. Não há quem me diga que mudança é de Deus. Mudança para você se deslocar, sair, se separar, não é de Deus, não. Porque, na verdade, Deus ele intencionou que a gente não se mudasse de nenhum lugar. Deus queria que a gente ficasse no céu eternamente. Deus, quando criou os primeiros seres, ele não queria que houvesse transporte e mudança. Mas, infelizmente, o pecado criou separação. E onde há separação, há deslocamento. Não é verdade? Se tem separação, se separa é porque alguém se deslocou. Não é? Alguém se deslocou de alguém. Mas você já parou para pensar que nós vivemos essa realidade de separação todos os dias? E nesse momento de separação, eu queria que você parasse para imaginar o coração dos discípulos. Não é à toa que Cristo disse, não se turbe o vosso coração. O coração dos discípulos não estava entristecidos, eles estavam turbados. A esperança, o medo do futuro, o medo do e agora. E naquela hora de separação, não é à toa que os discípulos ficaram estupefatos, emudecidos. E olha que essa narrativa do Novo Testamento, ela apresenta exatamente essa realidade. E essa realidade de separação, ela ocorre sempre. E o texto, a partir do verso 10, diz assim, olha que depois que Cristo disse as últimas palavras, no momento em que ele ascende aos céus, e essa imagem, ela traz mais ou menos a ideia de como foi. Olha o que o texto no verso 10 diz, você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim, e estando eles quem? Os discípulos, com os olhos fitos, ou seja, fixos. Fito é uma linguagem rebuscada, antiga, para fixo. É como se você estivesse vendo algo que você não acredita. Eles ficaram assim, com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia. E eis que 2 varões, que são os anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, mais ou menos assim, a imagem vai acompanhando, né? Eles estavam com os olhos fitos, e os varões galileus agora se aproximavam dele e disseram, por que vocês estão olhando para as alturas? Por que vocês estão assim sem esperança? Por que vocês estão, enfim, como se estivesse vendo algo que não está entendendo? Eu quero dizer algo para você, é necessário que isso aconteça. E eles encerram dizendo, esse mesmo Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu,
Eu quero dizer para você que ele está indo porque ele vai voltar. E ele virá não de uma maneira mitológica. Ele virá não de uma maneira invisível. Ele não virá não de uma maneira ideológica, não de uma maneira simbólica, como ensinam alguns historiadores da religião. Mas ele virá da mesma maneira que vistes subir. Literal. Esse mesmo Jesus que você abraçou, esse mesmo Jesus que efetuou um grande milagre na sua vida, esse grande Jesus que, enfim, está com você, esse mesmo Jesus que te socorreu, esse mesmo Jesus que te amparou, esse mesmo Jesus, da mesma forma, voltará. Eu acho interessante, queridos, algumas questões que aparecem, os olhos fitos, e a gente precisa entender uma questão aqui. Esse Jesus tem relação direta a um verbo, a um demonstrativo. Quando diz esse Jesus que vistes, o grego ele é muito rico. Assim como o inglês, ele é lacônico, não é? Ele veio dos anglo-saxões, é uma língua muito limitada, o inglês. Poucos vocabulários. A dificuldade de aprender inglês está mais na pronúncia do que nas palavras. Mas já o português é muito mais rico que o inglês. No entanto, o latim, a língua materna do português, já é mais ampla. Mas, no entanto, quando a gente olha o grego, queridos, o grego ele se diferencia na sua estrutura e complexidade simplesmente porque, enquanto no português, mesmo sendo uma língua rica em relação ao inglês, nós temos palavras que a gente só compreende a partir do contexto, como por exemplo, Maria estava costurando uma manga. Você nunca vai pensar que estava costurando uma fruta, né? Imagine a fruta que cai do pé, racha e você vai costurar. Alguém costura manga, fruta não. Logicamente não precisa dizer que é manga de camisa, ela estava costurando uma manga. Pressupõe-se que era uma manga de quê? De camisa. Olha, essa manga estava muito doce. Que manga é essa? Não podia ser alguém, né, manga de camisa ali, docinha com açúcar. Ninguém vai pensar que é uma manga de camisa. Mas o grego, olha a diferença. O grego, enquanto português tem manga para vários significados e outras palavras para vários significados, em grego é uma palavra para cada significado. Por exemplo, até a palavra outro, diferente, é uma palavra. Se é diferente igual, é uma palavra. Se é diferente, diferente é outra palavra. Imagine. A visão tem dois tipos de visão. Quando diz assim, eu vi, em grego, tem duas palavras para visão. A palavra eidon e blepontes. A palavra blepontes é a visão simbólica, espiritual, aquela visão que vai além do que se vê. Já a visão eidon é a visão literal. Quando diz assim, esse Jesus que vistes, está usando a visão literalizada. Na verdade, queridos, quando diz assim, esse Jesus, os anjos estão no campo do sentido, no campo do físico, no campo da razão. Mas há algo aqui interessante que a gente talvez não teve a sensibilidade de interpretar logo de primeira, quando ele diz assim, olha, esse Jesus que foi assunto ao céu e viste subir, virá da mesma forma. Olha que coisa interessante. Há aqui, queridos, uma mudança de foco e de perspectiva. E a mudança aqui é uma mudança onde parece que os anjos dizem, olha, agora vocês alimentaram toda a esperança a partir do que via. Agora vocês vão ter que alimentar a esperança em relação a Jesus a partir do que você acredita.
E é interessante quando a gente percebe à frente que há uma mudança totalmente de valores nessa declaração. A gente pode perceber que o físico encontra o metafísico neste momento. Aqui, a imagem não está muito boa, mas é uma das pinturas, né, do Michelangelo, a criação, Capela Sistina, e tem uma mensagem muito interessante aqui. É o encontro do Criador e da criatura. E esse encontro se dá quando o físico se encontra com o metafísico. E adiante a gente percebe que diante dessa verdade, pode passar? A gente precisa compreender algumas nuances dessa declaração. Amigos, quando a gente fala de físico, da visão, esse Jesus que vistes subir, os anjos estavam dizendo o seguinte: até agora vocês estavam mensurando a sua crença no campo físico, realidade tangível, concreta, alimentada pelos sentidos. E quando eu falo em sentidos, pode ir passando, eu estou falando dos 5 sentidos, eu estou falando do tato, eu estou falando, enfim, da audição, eu estou falando, enfim, pode passar, da visão, eu estou falando que os sentidos comprovam a limitação humana, a falibilidade, por isso estão inaptos para a compreensão do espiritual. Neste momento aqui é inaugurado, queridos, um sexto sentido. Um sexto sentido passa a ser agora mor, passa a ser central. Esse Jesus que viste subir, virá. Ou seja, a partir de agora, você tem que crer que esse Jesus que fez, que realizou tantos milagres, que satisfez então os 5 sentidos, ele virá. Queridos, vá tentar dizer isso a um amigo que Jesus vai voltar. Você já tentou? Dizer isso a um colega de faculdade? A um colega de mestrado? Já tentou dizer a alguém assim: olha, eu acredito que Jesus vai voltar? É mesmo? Você acredita que Jesus vai voltar? Acredito. Como é que ele vai voltar? Ele vai voltar nas nuvens dos céus. E como é que vai ser? O céu vai se abrir. Vai se abrir o céu? Aí como é que vai ser? Como um pergaminho. Como é um pergaminho? Vai abrir. E aí a gente vai começar a ouvir um toque, zoada, uma música, som de trombetas. E não são 10, não são 100, não são 1000, não são milhões, são miríades de anjos. E o prédio vai começar a cair, o asfalto vai rachar. Tenha certeza de uma coisa: depois que você disser isso, a pessoa vai dizer: você está precisando de um bom psiquiatra. Você está doente. Você está levando religião muito a sério. Eu recentemente estive nesse ambiente hostil. Alguns colegas no mestrado em ciência da religião, alguns sociólogos, outros ateus, a maioria dos meus professores agnósticos. Eu me lembro que depois que eu defendi o mestrado, aquela coisa toda, aí parti para um estudo, para o doutorado, um anteprojeto, aí acabei aceitando o chamado para cá e deixei, e já ia entrar lá na Federal. Eu me lembro que quando eu fui apresentar o anteprojeto do que eu queria pesquisar, que é a questão da psicologia da religião, fanatismo como uma espécie de loucura. E eu comecei a apresentar para uma doutora em psicologia, ela achou muito interessante, e seria um assunto do que está acontecendo aí, os homens bombas, o fanatismo religioso, e toda essa questão. E ela parou para mim, resumindo a história, e disse assim: olha, eu acho que a sua premissa está interessante, a lógica está muito boa, realmente eu até fico admirado em um líder religioso defender isso, o fanatismo religioso, mas deixa eu dizer uma coisa para você: eu decidi não mais acompanhar estudos ou ser orientadora de estudos como esses nesse campo. Vou te explicar por quê. Porque para mim, religião e coisas espirituais nada mais são do que um delírio concretizado.
uma fuga da realidade. É como se a gente não aceitasse a realidade como é, o sofrimento e a vida como é. Então a gente prefere acreditar em algo bom que virá, como uma crença que serve como mero ou apenas alinitiva a um sofrimento presente. E aí começou a me citar alguns teóricos. O que dizer diante de tal declaração? E eu compreendi que não poderia ser outra. Sabe por quê, queridos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sem conversão, sem crença e sem fé, nós não podemos acreditar que Jesus está voltando. Pode ser até lógico. Eu posso até estar satisfazendo a minha consciência e o meu arcabouço intelectual ao fazer a leitura do que está acontecendo, mas eu não terei força espiritual para estar preparado, porque a relação da volta de Cristo não é o acontecimento. A preocupação de Cristo não é nos convencer se Ele vai voltar ou não. Ele não está preocupado se o mundo vai acreditar que Ele vai voltar ou não. Ele está preocupado. E o que Ele quer é que estejamos preparados para esse inevitável acontecimento. A volta de Cristo é inevitável. E diante disso, queridos, a gente vê que todo o panorama está aí montado. É o assunto atual hoje, é religião, radicalismo, islamismo. E não vai parar por aí. Um líder espiritual será aclamado. Hoje nós temos um adventista aí, não é? O Ben Carson, concorrendo à presidência dos Estados Unidos e deixando algumas pessoas sem sono. Mas, sinceramente, eu não acredito que o objetivo seja, talvez, ele chegar à presidência. Mas o objetivo principal é tornar essa mensagem conhecida e enfatizada mundialmente. A CNN, há pouco, estava aí postando as 28 doutrinas da igreja desconhecida de Ben Carson. E se cumpre exatamente o que a Bíblia diz. Se a igreja não cumpre o seu papel de ser relevante e tornar notória essa mensagem, as pedras clamarão. Não tem para onde correr, queridos. O cenário está montado. Eu não preciso ser especialista em economia para saber que o mundo entrará em colapso financeiro em 2016. Que o que está ruim ficará pior, que a violência voltará de maneira, é lógico, porque se há desemprego, há o quê? Violência. Porque o desempregado tem o desespero de sustentar a sua família, busca a todos os lados, e nessa hora, infelizmente, moral sem Deus não impede alguém de cometer algo terrível. Por isso que Kant, ele era incompleto em defender apenas a moral. Tendo moral, você será apenas moralista. Mas tendo o poder do Espírito Santo na sua vida, você será cristão. E só sendo cristão é que nós estaremos preparados. Olha o que diz, queridos. As palavras anteriores de Cristo. Olha a preocupação de Cristo para a gente compreender exatamente o cerne da questão. E eu quero encerrar aí. Eu teria muito a falar, mas vou respeitar o horário. Olha o que diz o verso 8. As palavras que Jesus disse aos discípulos são essas. Mas o quê? Recebereis poder. Ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Sabe o que Cristo está querendo dizer? Alguns pregadores estão equivocados. Alguns estudiosos
estão também equivocados. Porque o poder do Espírito Santo não é para nos levar a fazer. O poder do Espírito Santo é para nos levar a ser. O livro de Atos mostra muitas conversões. Mostra um trabalho fenomenal da igreja. Mas sabe por que a igreja fez? Porque ela era. Nem todo mundo que faz é, mas todo mundo que é faz. A preocupação de Cristo é se eu e você estaremos preparados quando Ele voltar. Lucas 21, 28 diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, erguei as vossas cabeças. Por quê? A nossa redenção está próxima. Mas eu quero perguntar para você, última pergunta da manhã. A redenção está próxima de quem? De quem? A redenção, queridos, não está próxima dos não redimidos. A redenção, ela está próxima dos redimidos. Deixa eu dizer uma coisa que talvez vai mexer com você. A volta de Cristo não é um evento de salvação. O maior engano, a pior mensagem que pode ser dada é dizer que a volta de Cristo é um evento de salvação. Mentira! Jesus não vem salvar ninguém. Ele vem buscar os salvos. O momento de salvação é agora. Quando Cristo voltar, Ele vai voltar para buscar os preparados. Ele mesmo contou isso na parábola, capítulo 25 do Evangelho de Mateus, as nécias e as prudentes. Ambas, as 10 virgens, ambos grupos aguardavam a volta de Jesus, cantavam sobre a volta de Jesus, pregavam sobre a volta de Jesus, mas apenas a metade estavam preparadas. Sabe qual deve ser o nosso foco hoje como pais? É policiar o preparo de nossos filhos. Queridos, não vamos levar mais nada. O tempo urge. Nós temos que nos permitir que Deus nos use totalmente, a toda hora, em qualquer lugar, para que essa mensagem seja preparada. Ele não vai voltar, Ele está voltando. E só o Espírito Santo na nossa vida nos manterá em pé. Recebereis poder e sereis, não fareis, sereis minhas testemunhas. É por isso que eu não acredito em despedidas. A gente tem despedidas todos os dias. Eu, quando saio pela manhã e dou tchau para minha família, para trabalhar, e vocês também o fazem, nós estamos nos separando, é ou não é? Quem é que garante que vai voltar? A gente nem garante se vai chegar em casa hoje. A gente não garante, queridos. Toda vez que a gente se desloca, nós nos separamos e não sabemos se vamos voltar. Nós somos tão soberbos que a gente marca compromisso para 2018. Meu Pai do céu. E a gente coloca aquela certeza: eu vou estar lá, segunda, 8 da manhã eu estou lá. Você não sabe, você fala pela fé. É por essa razão, queridos, que cada despedida dessa é um tipo do desencontro. A vida não se resume a nascer, crescer e morrer.
como a biologia ou a ciência nos ensinou. Na quarta série eu aprendi isso, né? O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre, né? Tem alguns que brincam e dizem assim, que o ser humano nasce, cresce, fica besta, casa e morre. É brincadeira. Mas eu diria que filosoficamente a gente se encontra, se desencontra e se reencontra. Porque a Bíblia, na verdade, é um livro que tem só uma mensagem. É a mensagem do encontro, do desencontro e do reencontro. Gênesis abre as páginas dizendo que Deus se encontrou com o homem. Vem o capítulo 3 de Gênesis, o homem se separa de Deus. Deus vem ao encontro do homem e Apocalipse termina dizendo que o homem se reencontra com Deus. Encontro, desencontro e reencontro. O reencontro será real para todos. Uns para a morte, outros para a vida. Uns para a salvação, outros para a perdição. Mas em nome de Jesus nesta manhã, para você que está me assistindo aí, de todos os lugares, eu quero te dizer que o Senhor quer que hoje nós possamos dizer para Ele que nós queremos estar preparados e que possamos ouvir dele: vinde bendito do meu Pai. Queridos, eu creio que o céu se abrirá. Eu creio que sepulcros se abrirão. Eu creio que muitos serão ressuscitados. Eu creio que nós abraçaremos Jesus. Eu creio que nós viveremos eternamente com Ele. Senão a vida perderia o sentido. E quem assim crê, eu quero orar com aqueles que querem simplesmente dizer só uma coisa: Pai, eu quero focar a minha vida para esse reencontro. Eu quero me preparar para esse reencontro. Eu quero estar em pé para este reencontro. Se você deseja dizer isso, eu queria que você não ficasse apenas em pé. Eu quero que você se levante e se aproxime, porque eu quero orar por você. Eu estou aqui. Eu estou pedindo e dizendo ao Senhor, e se você estiver aí, onde quer que esteja, se manifeste também, porque Deus vai alcançar você onde você está. E eu queria que você simplesmente, ao se deslocar e ao vir à frente, você dissesse: Pai, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero me preparar, me prepare. Eu quero o Teu Espírito para me mudar. Eu quero vencer aquele vício. Eu quero vencer, Senhor, aquilo que está me afastando de Ti. Me mude, Senhor, porque eu preciso receber o Espírito, o poder do Espírito, para que eu seja Sua testemunha. Deus seja louvado por isso. Eu quero que você tenha certeza que Deus, Ele não te olha em grupo. Deus não te olha por atacado. Deus te olha como indivíduo. E Ele quer te abraçar. E Ele quer te preparar. Ele quer olhar para você e dizer: eu te conheço. A volta de Cristo não será um momento de conhecer a Jesus. Será um momento de reconhecer a Jesus. É diferente. Quem não conhece a Jesus hoje, ao se encontrar com Ele nas nuvens dos céus, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não ouço a sua voz todos os dias. Quando você não ora, você não ouve a minha voz pela palavra, você não me busca, você não permitiu que eu regenerasse o seu coração. Eu não te conheço. Quem é você? Diferente daqueles que andam com Ele. Ah, você é Regina. Tudo bem, Regina, eu acredito que quando Cristo estiver voltando, Ele vai nos chamar pelo nosso antigo nome, vai dizer: fulano, é você, Senhor. Eu só precisava ver o teu rosto, porque a tua voz eu já conheço. Vamos orar. Amado Deus, essa é a nossa decisão. Dessa vida nós só levamos isso. Queremos te pedir que nós e nossos filhos, nossos amigos e familiares, vizinhos e aqueles que influenciemos,
possam estar preparados na tua volta. Que a tua graça poderosa não apenas nos envolva, mas que ela transforme o nosso coração, em nome de Jesus. Vire para o seu amigo do lado, abrace ele e diga: eu virei pela graça de Deus te ver na volta de Jesus. Olhe nos olhos dele e diga isso. Amém? Nós gostaríamos de convidar a todos para um maravilhoso almoço que foi preparado com muito carinho para vocês. Então vocês vão ver lá embaixo um almoço, olha, uma maravilha. Não percam, todos estão convidados, ok? Muito obrigado. Vamos subir.